Saudações cristãs, eu sou o pesquisador Marcos Lopes, você está no canal Espada Triunfante. Já pega o seu dedo, senta o like lá, já se inscreve, aciona o sininho para você receber notificações e deixe seus comentários para a gente entender o que você pensa sobre essas questões que estão sendo tratadas, ok? Bem, nós estávamos falando sobre os inimigos que se levantaram na época da Reforma Protestante e dentre eles o livro Uma Outra Herança Reformada, ele trata da questão de Sebastian Castellion, que também foi uma pessoa que foi amigo de John Calvino, mas que no futuro se tornou um opositor do reformador protestante. Bem, nós comentamos que os autores do livro Uma Outra Herança Reformada colocam Sebastian Castellion como uma pessoa que fez uma contradoutrina, uma pessoa que lutou contra os protestantes e também contra os católicos na questão sobre guerras. Ele era um pacifista. Bem, ele está correto nesse aspecto, ele estava além do seu tempo, ele estava além, ainda não existia o conceito de tolerância no mundo, somente lá na frente com Thomas More e também com John Locke, mas essas ideias iluministas ainda não tinham surgido ainda no planeta Terra. Mas devemos reconhecer o valor que teve Sebastian Castellion. Agora, na questão de doutrina, de Bíblia, de exegese, realmente ele era um devedor à Reforma Protestante, primeiramente porque ele não acreditava no livro de Cantares de Salomão, na página 43 do livro Uma Outra Herança Reformada é bem apresentada essa questão. Ele tinha como um livro profano o livro de Cantares de Salomão, então não dava para ele ser consagrado ao pastorado dentro de Genebra, tá? Então ele também fez traduções da Bíblia, mesmo conhecendo o grego, ele fez traduções com problemas sérios, e aí ele foi convidado a abandonar essa literatura, coisa que ele não tinha muita vontade de fazer. E, logicamente, acumulando amarguras no seu coração, ele se retirou de Genebra, tá? O que acontece é o seguinte, ele levou uma carta selada pelo John Calvino, pelos pastores de Genebra, que ele poderia exercer a sua função em outra cidade. Ou seja, ambos não eram inimigos, ok? Existia um laço fraternal entre eles. Entretanto, logicamente, Sebastian Castellion deve ter ficado muito triste e não ter conseguido o reconhecimento de pastorado, porque não dava para consagrar um pastor que não acredita 100% na Bíblia Sagrada. Dá para você consagrar alguém que não acredita na Bíblia? Isso seria uma espécie de liberalismo, né? Então não dá, não tem condições. Ele também, Sebastian Castellion, discordava, como milhões de pessoas discordam também, da questão da predestinação, a doutrina que está lá expressa nas cartas paulinas. Ele discordava da maneira como era exposta pelos teólogos reformados. Ele fez a sua própria tradução da Bíblia, como eu já disse, foi uma tradução não muito boa. Agora, existe um fato que talvez você não saiba, que é assim, olha, na página 43 do livro Uma Outra Herança Reformada, que está dizendo que essa outra herança reformada seria Sebastian Castellion, né? E o livro tenta passar a imagem de que houve um complô contra os escritos de Sebastian Castellion, né? Que até os teólogos reformados aqui no Brasil procuraram não traduzir as obras de Sebastian Castellion. Olha, vou dizer um negócio para você, mal a gente tem obras traduzidas de Busser, por exemplo, de outros reformadores aí, quanto mais de Sebastian Castellion, que era uma pessoa que não acreditava totalmente na Bíblia. Fica complicado, né? Embora ele tivesse umas ideias muito boas concernente à tolerância, tolerância não é tudo. Tolerância não é tudo. É o diálogo da esquerda hoje qualquer. Tolerância, amor, tal.
Só que a gente sabe que no fundo, não é assim que as coisas funcionam. Nós estamos num mundo decaído, num mundo pecaminoso. Deve existir sim tolerância, deve existir sim amor, mas as coisas não funcionam bem assim, num mundo decaído, onde você tem, por exemplo, ladrões que entram na sua casa e fazem a maior desgraça possível e saem impunes. Então, a gente tem que ver bem as coisas de uma forma abrangente para ver que tipo de tolerância, que tipo de amor que a gente está falando aqui. Mas na página 43, por exemplo, a gente tem aqui um nome que é citado na obra, né? Um homem chamado Oshino, tá? Que era um pastor, né? Pastor Oshino. Acontece o seguinte, diz aqui na página 43, o seguinte, olha, eu vou ler aqui para vocês aqui em 1563, Castellion teve que responder a outra denúncia, dessa vez lançada pelo médico Adam de Boenstein, ainda motivada pela questão da predestinação. Essa foi a última de uma série de representações contra ele no conselho da universidade, promovidas pelos reformados genebrinos e seus simpatizantes. Já cansado, ele pensou em se mudar para a Polônia, onde conhecia um pastor de nome Oshino, que poderia lhe acolher e ajudá-lo a começar uma nova etapa da sua vida. Esse plano, no entanto, não se concretizou. Castellion morreu neste mesmo ano. Então nós temos aqui uma passagem, praticamente a única, né, que fala sobre esse tal de pastor Oshino. Mas não é um esclarecimento muito bem, eu não sei porquê, mas quem foi esse pastor Oshino? Esse pastor Oshino, ele era um pastor herege, ok? Ele era um pastor herege. E nós temos aqui uma passagem, tá? De uma tese de doutorado aqui, onde eu vou apresentar para vocês. Nesse interim, descobriram que Castellion mantinha relações sigilosas com o inimigo da causa evangélica, reconhecidamente herético, Oshino, um ex-franciscano convertido ao protestantismo, mas que escrevia obras que contrariavam a nova fé. Castellion traduziu uma das obras de Oshino e todo o seu renome e lisura caíram por terra. Esse fato aqui não é comentado no livro Uma Outra Herança Reformada, ok? Bem, o que acontece é o seguinte, quer dizer que ele foi se juntar com esse Oshino, esse pastor herege, que era contra a causa evangélica, se dizia ser convertido ao evangelho, da mesma forma como Jerônimo, né? Nós vemos aqui então uma associação que não caiu muito bem para ele, certo? Esse ex-franciscano Oshino escrevia obras contrariando a fé evangélica e ele quis se associar com essa pessoa aí. Isso deixou uma mancha no nome de Sebastian Castellion, né? E todo o seu renome caiu por terra. É um fato que não é tratado aqui na questão do livro Uma Outra Herança Reformada. O porquê, não me perguntem, tá? Eu só sei de uma coisa, que ele perdeu todo o seu prestígio, tá? Sebastian Castellion, e acabou logo em seguida ele morrendo no mesmo ano. Eu não sei se houve depressão na parte dele também, por ver o seu nome na lama, né? Da mesma forma como ele havia atacado John Calvino, o nome dele agora estava na lama também, né? É complicado, né? A gente ficar só escrevendo contra, falando, misturando verdades com mentiras, e aí você às vezes acaba pagando com a mesma moeda, né? Você é pago com a mesma moeda. Então o seu nome ficou realmente na lama, tá? Isso é interessante você saber, porque muita gente só exalta Sebastian Castellion, mas não sabe dos probleminhas que ele tinha também, tá bom? Então no próximo vídeo vamos dar sequência a um pouco mais dos escritos do livro Uma Outra Herança Reformada.
ok? Deus abençoe a sua vida e fique na paz e que Deus te abençoe.